É muito bom tê-los aí, tá, gente? A aula de número 11, já iniciando ela, já estamos indo quase para o final. Eu vou frisar para vocês que a gente falou na aula de número 10 sobre administração de recursos humanos, para você prestar bem atenção na página 76 e 77. Não vou lê-la, mas eu já dei uma explanação basicamente do que ela se trata na aula de número 10 e você vai acompanhá-la, tá certo? Vai frisá-la novamente. Muito bem, administração dos recursos financeiros, página 77. A obra de Deus na terra é sustentada por crentes fiéis, que entendem os princípios dos dízimos e das ofertas, tá? E aqui eu vou dar uma dica para você, pastor. Não pregue dízimo, não ensine dízimo a partir do texto de Malaquias, tá? Malaquias capítulo 3, tá bom? Hoje, as maiores críticas em redes sociais e assim por diante, dos detratores da modalidade de ser ou não dizimista, lembrando que eu sou dizimista convicto, incentivo as pessoas a serem dizimistas, até inclusive, mas os detratores usam mais para, digamos assim, para nos achincalhar a classe pastoral, igrejas e afins usam o texto de Malaquias, que muitos pastores usam esse texto de maneira inadequada. Certa vez eu conversando com um pastor, ele encheu a boca, encheu o pulmão para dizer, olha, quem não é dizimista aqui na minha igreja, eu provo que ele está roubando, eu provo que ele é ladrão. Eu fiquei curioso, pastor, mas como que o senhor prova? Aí eu leio o texto de Malaquias, ali está dizendo que rouba de Deus que não é dizimista. Eu falei para ele, amigo, você está completamente equivocado. Aí eu dei uma pequena aula para ele ali, no melhor sentido da palavra. Isso tem alguns anos até, e até hoje ele não conversa mais comigo. É interessante, né? O pessoal detesta ouvir a verdade, detesta entender que eles estão errados há muito tempo, usando de terrorismo para os membros da igreja para simplesmente tirar dinheiro do bolso deles, tá, gente? Dízimo não é a partir de Malaquias, oferta não é a partir de Malaquias. Dízimo é a partir de Abraão, oferta é a partir de Abel. Quando a gente entende esse texto das Escrituras, a gente verdadeiramente vai ser aquilo que Paulo disse, que Deus ama aquele que dá com alegria. A pior coisa que tem é um dizimista quando ele faz isso por obrigação. É quase como se fosse um peso, ele vê isso como um terror na vida dele. Eu tenho que ser dizimista, o que que vão falar de mim, o que que o pastor vai falar de mim. Querido, se você age dessa forma, é bem provável que você ainda não entendeu o que que é a aliança do dízimo a partir daquilo que Abraão fez para com Melquisedeque, a partir daquilo que Abel fez para com Deus, a questão de oferta. Entendendo dessa forma, eu tenho certeza que dizimistas e ofertantes vão aumentar na igreja e haverá uma alegria maior, um prazer maior daqueles que são de fato dizimistas e ofertantes fiéis, e recursos não vão faltar. Muito bem. Sem esta compreensão, manter todo o trabalho seria desafiador, né? Haja vista que para as coisas há necessidade do dinheiro, gente, queira ou não, né? O dízimo, que significa 10%, o termo hebraico maser, décima parte, né? É uma prática recorrente desde o Antigo Testamento, pessoal. Anterior até mesmo à lei, que permanece vigorando até o presente, Gênesis 14, Deuteronômio 12, 11, Deuteronômio 14, 22, 16 e 17, 2 Crônicas, capítulo 31, versos 5 e 6. Os profetas falaram amplamente sobre o dízimo e sobre as consequências da recusa em entregar aquilo que pertence à casa e da obra de Deus. Agora, os profetas falaram, mas por mais que a lição está dizendo aqui, citando um dos profetas como exemplo, Malaquias, não. Malaquias, se você pegar o capítulo de número 2, ele é um mandamento para o sacerdote. Ali tem a ver com sacerdote, tá? Pegando o dízimo a partir de Gênesis 14, na relação com Abraão e Melquisedeque, nós vamos entender a sua vigência até os dias de hoje. Bruce, um erudito, comenta o que Paulo escrevera a Timóteo na primeira carta, capítulo 5, versículos 17 e 18. Olha o comentário de Bruce acerca disso, eu acho interessante, farei questão de ler para vocês aqui. Tendo estabelecido as qualificações para o bispo, Paulo agora se volta para a atitude responsável que se devia ter
para com eles. Ele usa o termo sinônimo presbíteros. E embora seja a mesma palavra que no verso 1, traduzida por homem idoso, está claro que aqui traz o seu sentido técnico, né, gente? A primeira recomendação do apóstolo é que deveria haver uma estimativa realista das necessidades pessoais do presbítero. Dupla honra, Paulo vai falar. A expressão contém os dois elementos do respeito e da remuneração. É impossível evitar a conclusão de que a recompensa financeira ou ao menos a material seja a intenção primeira aqui, na citação de Paulo, segundo Bruce está comentando. Visto que a assistência dada às viúvas dependiam de elas satisfazerem certas condições, tá certo? Assim merecem não somente respeito, mas também remuneração adequada a esses presbíteros que estão engajados nas tarefas exigentes da liderança. Proesteme, que quer dizer governo, né? Literalmente estar à frente, liderança da pregação e do ensino. Então essa ordem é fundamentada em duas citações, uma de Deuteronômio 25:4 e outra de palavras faladas pelo Salvador, por Jesus em Lucas 10, versículo 7. Então Paulo possivelmente ouviu estas do próprio Lucas, que com toda a probabilidade já havia concluído o seu evangelho à altura em que ele viajava com o apóstolo Paulo. Muito bem. Lima também comenta aqui na página 79, estamos falando de recursos, tá, gente, financeiros, a administração deles. Acho interessante aqui o que Lima comenta, eu também vou citar para vocês. O pastor presidente, o administrador, o tesoureiro, o secretário e demais membros da diretoria da igreja deverão ser homens e mulheres de confiança, tendo a responsabilidade de trabalhar de forma íntegra e fiel para que a obra de Deus avance. O tesoureiro, principalmente, tem que ser cristão fiel, temente a Deus, membro da igreja local. Em segundo, tem de ser uma pessoa discreta e de confiança. Em terceiro, ele tem que ter uma conduta ilibada dentro e fora da igreja. Em quarto lugar, tem de ser submisso à liderança da igreja e humilde. Em quinto, tem de trabalhar com ética e sigilo, haja vista que as informações financeiras da igreja não devem ser vinculadas ou divulgadas sem prévia autorização do líder da igreja ou do conselho administrativo da igreja. Em sexto, ter a consciência de que o dinheiro é da obra de Deus, sendo administrado pela igreja e por sua liderança, ser atencioso e gostar do serviço que ele faz. Então Deus ele tem um compromisso com a sua obra de forma integral, o que inclui certamente a administração dos recursos financeiros. E se Deus tem esse compromisso, digamos, esse cuidado, se Deus zela por isso, tá, gente? Tanto é que era instruído, o pessoal levava recursos ao Antigo Testamento, ao templo, se é que serve de paradigma, e serve para nós. Eles eram, digamos, cuidados, bem administrados, com zelo, e entendendo que tudo que entrava no templo, vamos colocar dessa forma bem metafórica, gente, era consagrado ao Senhor, era sagrado, tá? Então me parece que a questão do dinheiro também, mesma coisa, tá? Então, vamos lá, página 80, desculpe, temos aqui uma questão para reflexão de todos nós. A partir do que fora estudado, responda: por que é importante para o pastor desenvolver a boa administração dos recursos disponíveis? Eu acho que a resposta aqui dessa pergunta óbvia é uma resposta também óbvia, é evidente, é claro, é lógico que é importante. Nessa altura do campeonato aí, né? Você, até o pescoço na obra de Deus, você só descobrir agora que é importante a administração, a boa administração dos recursos da casa do Senhor. Olha, você chegou atrasado, meu amigo. Você está bem atrasado, tá? Então vamos despertar, vamos acordar aí, porque de fato é importante sim. Vamos lá, página 81, estamos aqui no capítulo 5, o pastor frente à pós-modernidade. Os dias atuais são desafiadores para a prática pastoral. Há um poderoso sistema estabelecido com suas ideologias e filosofias que trabalham para confundir a mente das pessoas. E no caso da igreja,
Esse sistema atua especialmente no trabalho para com as crianças, os adolescentes e os jovens, querendo desvirtuá-los das verdades centrais da fé cristã. Portanto, conhecer esse tempo, tá, pastor? Ficar antenado com esse tempo, pesquisar esse tempo, é de fundamental para que o pastor possa atuar eficazmente contra os sofismas estabelecidos na contemporaneidade, por meio da genuína exposição da palavra de Deus. Somente por meio do ensino abalizado, não é achismo, não é o que você pensa, mas somente por meio do ensino abalizado das Escrituras é que será possível combater os males do presente século. É o que a gente vai analisar aqui nos próximos minutos. Afinal, vamos entender aqui. Você já ouviu, acho que você está careca de ouvir o que é pós-modernidade. Apenas para frisar. O que é pós-modernidade, afinal? Explicar o conceito de pós-modernidade não é algo simples. Antes, na realidade, é algo que adquire complexidade. E Nascimento, tá, um erudito, ele afirma o seguinte: realmente a expressão pós-modernidade, ela não possui um significado único e estático. Daí porque David Lyon adverte que, olha só, pós-modernidade é um conjunto multifacetado que chama a nossa atenção para um conjunto de mudanças sociais e culturais profundas que estão acontecendo neste final do século XX. Em muitas sociedades avançadas, segundo ele, tudo está englobado. Uma mudança tecnológica acelerada, envolvendo as telecomunicações e o poder da informática, alterações nas relações políticas e o surgimento de movimentos sociais, especialmente os relacionados com aspectos étnicos e raciais, ecológicos e de competição entre os sexos. Fecha aspas. Então, como se observa, a pós-modernidade trata de uma profunda mudança estrutural que afeta a maneira de ser e de pensar e de se comportar do ser humano. Basicamente, isso é pós-modernidade. Quais são as características da pós-modernidade? A pós-modernidade apresenta algumas características que refletem o pensamento deste tempo. As principais são as seguintes: o relativismo. O que é isso? É uma das maneiras de pensar do pós-modernismo, que enfatiza que não há verdades absolutas. Tudo é relativo. Ou seja, tem coisas que é errado para mim, mas não é errado para você. E vice-versa, é a mesma coisa. Isso aqui vai relativo, isso aqui vai de pessoa para pessoa, isso aqui vai de cultura para cultura e por aí vai. A pós-modernidade que trouxe essa nova visão das questões, tá, gente? Que tudo é relativo. Não tem nada absoluto, tá? Tudo é relativo. E isso é pós-modernidade. Outra característica, o egocentrismo. Os tempos modernos entronizaram o eu. A mensagem individualista é clara em dizer que o ser humano precisa buscar a sua satisfação, os seus resultados, as suas conquistas, sem se preocupar com o próximo ou com as necessidades. Na verdade, importa que ele se dê bem, né? Não interessa como chegar lá, nem como ficará aquele que está ao seu lado. A ideia de coletividade, de sociedade, dos interesses grupais ficam subsumidos, tá, diante do conceito individualista. O egocentrismo está enraizado em componentes históricos, tá? E observe, as mensagens hoje, olha só que coisa interessante, gente, coloca o homem no centro de tudo. Me parece, a gente escutando algumas mensagens da atualidade, a gente chega à seguinte conclusão: parece que é Deus que precisa de nós, e nós que não precisamos dele. A impressão que se tem, gente, que é Deus que nos serve, e não é nós que servimos a ele. Sabe qual é o nome disso? Egocentrismo, característica da pós-modernidade. Página 84, também o pragmatismo também faz parte desse movimento. O pluralismo também faz parte e o hedonismo, página 86, também faz parte da tal da pós-modernidade. E nós, pastores, temos que estar antenados nisso,
porque principalmente a nossa juventude são alvos e presas fáceis para esses movimentos. Questão para reflexão, página 87. Em sua opinião, quais são as estratégias que o pastor pode utilizar para ajudar a igreja, especialmente os adolescentes e jovens, a enfrentarem os pensamentos e filosofias pós-modernas? Justifique a sua resposta e escreva alguma coisa acerca disso. Pode comentar essa aula nossa, porque tem muita coisa ainda a ser dita nesse sentido.